Olá, oitavo ano, boa tarde a todos. Professora Sádiva, estamos juntos para mais uma aula de ciência referente à nossa segunda-feira, dia 21 de setembro. E o assunto da nossa aula de hoje, turma, Reprodução Humana 2, dando continuidade. Então, muitas mulheres, pela imagem podemos observar, apresentam um sonho de ter filhos. Outras, no entanto, elas não possuem esse desejo ou ainda não estão preparadas, nem fisicamente, nem psicologicamente ou financeiramente para uma gestação. Então, nesse último caso, a mulher deve procurar meios de prevenir uma gravidez indesejada. Então, nós temos aqui para vocês, né, os métodos contraceptivos, certo? Então, existem diferentes maneiras de métodos contraceptivos e nem todos se adaptam ao estilo de vida de uma determinada mulher. Para que um método ele seja eficaz, é importante não avaliar somente os índices de falha, mas também se há conforto, acessibilidade, riscos à saúde e até mesmo se corresponde ao objetivo pretendido pela mulher, que pode ser de prevenir uma gravidez momentânea ou então para sempre. Então, os métodos contraceptivos podem ser classificados, né, de várias formas. Nós temos aqui, ó, camisinha, o DIU, espermicida, esterilização e por intermédio de hormônio, certo? São classificados como métodos eficazes. E nós temos os métodos ineficazes, tabelinha, emergencial, o coito interrompido. Então, deixando bem claro para vocês, os métodos contraceptivos, eles podem ser classificados em 5 tipos básicos, né? Dentre eles, os comportamentais, hormonais, o de barreira, intrauterinos e definitivos. Nós temos camisinha masculina e feminina. Por que usar o preservativo? Essa pergunta vem porque o preservativo, né, ou conhecido popularmente como a camisinha, é o método mais conhecido, acessível e eficaz para se prevenir da infecção pelo HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis, como a sífilis também, a gonorreia, certo? E também alguns tipos de hepatites. Além disso, ele evita uma gravidez não planejada. Existem 2 tipos de camisinha: a masculina, que é feita de látex, e deve ser colocada no aparelho reprodutor masculino, ereto, antes da penetração, e a feminina, que é feita de látex ou borracha e é usada internamente no aparelho reprodutor feminino, podendo ser colocada algumas horas antes da relação sexual. Ah, professora, mas onde pegar os preservativos? Então, os preservativos, tanto feminino quanto masculino, eles são distribuídos gratuitamente em qualquer serviço público de saúde, os postos de saúde, né? Então, nós temos pílulas anticoncepcionais. A pílula é um comprimido que você toma uma vez ao dia. Então, há vários tipos de pílula. A pílula, ela combinada, ela contém o estrógeno e a progesterona, são hormônios, e impedem a liberação de óvulos pelos ovários. Então, ela também torna o muco cervical bem espesso, impedindo que o esperma atinja o óvulo. A chamada mini pílula contém apenas um hormônio,
a progesterona, sendo alternativa para mulheres em que o uso do estrógeno é contraindicado. E então, assim, deixando bem claro para vocês que as mulheres elas devem tomar a pílula no mesmo horário todos os dias, tendo ou não praticado o ato sexual. Então, pergunte a um profissional da área da saúde, no caso, ginecologista, né, se a pílula combina e um método contraceptivo adequado para você, com base no seu histórico médico e qual o melhor tipo no seu caso. Vantagens e desvantagens do uso da pílula. A vantagem: altamente eficaz quando utilizada conforme indicação, é fácil de usar, possibilita a não interrupção na vida sexual, permitindo desfrutá-la com espontaneidade. Outra vantagem: algumas pílulas podem reduzir o fluxo e a dor durante o ciclo menstrual. Outra vantagem que pode ser tomada durante muito tempo, quando o organismo da mulher está totalmente adaptado, no caso, esse tipo de medicamento. E com relação a desvantagens, né? Então, uma desvantagem pode causar, certo? Alteração de humor em algumas mulheres, exige que você controle o número de dias em que é tomada. Outra desvantagem, certo? Que pode causar náuseas, alteração no peso também, pode causar alteração no ciclo menstrual, deixando um fluxo bem ativo. E o diafragma é um anel flexível, é um método contraceptivo envolvido por uma borracha bem fina que impede, turma, a entrada dos espermatozoides no útero. Então, para ver o funcionamento correto do diafragma, a mulher deve colocá-lo dentro do aparelho reprodutor cerca de 15 a 30 minutos antes da relação e retirá-lo 12 horas após o ato sexual. Com relação ao DIU, que é outro método contraceptivo, é um dispositivo intrauterino. Então, vem se tornando um método bem comum, de contracepção reversível, de longa duração, devido à sua elevada eficácia também e segurança. Uma facilidade de utilização e baixo custo. Então, o DIU fornece uma opção não cirúrgica para a prevenção da gravidez e é tão eficaz quanto a esterilização cirúrgica. Os anticoncepcionais intrauterinos modernos são feitos de plástico e libertam cobre ou um tipo de progesterona para aumentar a ação contraceptiva do dispositivo. Então, os dispositivos intrauterinos também são apropriados para as mulheres que não desejam ou não podem usar o estrogênio. E, além disso, podem ser usados para quem nunca teve filho. Tenho também a chamada laqueadura, né? A laqueadura, conhecida popularmente como a ligadura das tubas uterinas. Então, é um procedimento cirúrgico bastante eficaz, com índice de falha reduzida. Então, para adotá-lo, é necessário ter absoluta certeza da decisão ao ser tomada. Normalmente, o arrependimento ocorre em razão da vontade de ter um novo filho, ou então por causa do início de um novo relacionamento. Então, esse procedimento ele é bastante recomendado para aquelas mulheres que não podem fazer uso de métodos contraceptivos orais e não gostam
de usar alguns métodos contraceptivos. Então, como dito anteriormente, o índice de falha da laqueadura é bem pequeno, sendo poucos os casos de gravidez pós-cirúrgica. Então, sendo assim, concluímos aqui com relação à laqueadura que é um meio eficaz de planejamento familiar. E para a realização do procedimento, que dura em torno de 40 minutos, é necessária a abertura da cavidade abdominal. A laqueadura, ela consiste no fechamento das tubas uterinas para interromper a passagem do óvulo, certo? E do espermatozoide, impedindo aí o processo de fecundação. Então, para que o encontro dessas duas células não aconteça, a tuba uterina ela é cortada e amarrada, né? Cauterizada, no caso aí. E também isso a laqueadura nas mulheres. E nós temos nos homens a vasectomia, que é um método. Então, como é feita a vasectomia? É um método, né, contraceptivo eficiente, bastante seguro. O procedimento é bem simples e feito com anestesia local. Consiste em cortar a retirada de dois ductos deferentes, né, dois pequenos tubos que saem de cada um dos testículos e por onde passam os espermatozoides no momento da ejaculação, ok? Então, a vasectomia, ela é um procedimento seguro e acontece, né, realizado somente em homens. Então, turma, eu deixo aqui registrado um grandioso abraço meu, da professora Sádiva, certo? E até o nosso próximo encontro, turma. Um abraço a todos.